E aí, seguidores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, continuando nossa série de vídeos sobre missões, eu vou estar falando hoje então um pouquinho sobre a vida dos missionários e cristãos que vivem em países que perseguem as pessoas simplesmente por causa da sua fé em Jesus. Então agora eu vou mostrar uma lista feita pela organização Portas Abertas que mostra os 50 principais países em que a perseguição dos cristãos são mais elevadas. E essa lista mostra dentre esses 50 países, desde o que é o menos perseguido, que tem menos perseguição, até o que tem mais perseguição. E é importante lembrar também que mesmo o último colocado nessa lista, ainda assim a perseguição é bastante alta para ele estar entre os 50 principais países. Então não pense que, por ele estar em último lugar, não tem perseguição naquele lugar. Então tem sim. Então na posição de número 50 vem Níger, depois vem Indonésia, Camarões, Emirados Árabes Unidos, Rússia, Butão, Quênia, Kuwait, Omã, Colômbia, Malásia, Etiópia, Bangladesh, Brunei, Turquia, Cazaquistão, Tunísia, Jordânia, Nepal, Tajiquistão, Sri Lanka, Mali, Burkina Faso, Catar, Marrocos, República Centro-Africana, Mauritânia, China, Turcomenistão, Vietnã, Laos, Myanmar, Uzbequistão, Argélia, Egito, Iraque, Maldivas, Arábia Saudita, Nigéria, Síria, Índia, Irã, Iêmen, Sudão, Eritreia, Paquistão, Líbia, Somália, Afeganistão e Coreia do Norte. Esses últimos 5 países que eu citei, eu vou estar aprofundando um pouquinho mais sobre eles, porque a perseguição nesses países são mais elevadas. Então eu vou mostrar como é que funciona lá dentro desses países. Mas antes de começar esse top 5, eu gostaria de separar um país que eu nunca pensei que poderia ter perseguição nele, que é Maldivas. Se a gente pesquisar Maldivas no Google e olhar as imagens, a gente não acredita que nesse país ainda tem perseguição. A gente pensa em perseguição, a gente relaciona, a um país com várias guerras, vários problemas, enfim. Mas Maldivas, quando você olha na internet, nas fotos, é um lugar muito bonito e você não consegue acreditar que nele existe perseguição. Em Maldivas, segundo a constituição do país, uma pessoa não muçulmana não pode se tornar cidadã daquele local. E se for descoberto que algum cidadão se converteu ao cristianismo, a sua cidadania vai ser tirada e ele vai ser punido por violar a Sharia, não sei como é que se pronuncia, mas que são o conjunto das leis islâmicas. Então agora começando o top 5, como eu disse, em quinto lugar fica Paquistão. E o número de habitantes nesse país é de 204 milhões e 600 mil habitantes. E o número de cristãos é de 4 milhões. Em 1947, o ano da independência do país, a situação da minoria cristã se tornou ainda mais complicada nesse país, já que nesse ano o Paquistão se declarou oficialmente um estado muçulmano. E as igrejas históricas ainda têm uma certa liberdade, se assim eu posso dizer, mas elas são frequentemente monitoradas e também são frequentemente alvos de ataque à bomba. E as igrejas ativas em evangelismo e ministério com jovens sofrem ainda mais perseguição pela sociedade. E todos os cristãos sofrem discriminação pelo país. Isso pode ser exemplificado pelo fato de que todos os trabalhos considerados inferiores ou sujos são reservados oficialmente aos cristãos. E muitos cristãos são pobres no país e também são vítimas de trabalho forçado. Mas por outro lado, alguns cristãos também pertencem à classe média, mas isso não separa eles, não exclui eles de sofrer perseguição do mesmo jeito. Em quarto lugar fica a Líbia. E o número da população nesse país é de 6,6 milhões. E o número de cristãos nesse país é de somente 36,2 mil. E a perseguição nesse país fica por conta da violência contra os cristãos, principalmente em relação aos migrantes que estão em trânsito, e que eles são tratados de uma forma muito má. E se essa pessoa for cristã, eles são tratados de uma forma pior ainda. Os cristãos líbios ex-muçulmanos sofrem uma pressão muito violenta e muito grande da sua família e da sua comunidade em geral para renunciar à sua fé. E os estrangeiros de outras partes do continente também são alvos de vários extremistas islâmicos e criminosos organizados. Eles sequestram os cristãos e muitas vezes os matam de maneira brutal. E os cristãos que expressam sua fé publicamente e tentam mostrar o evangelho para as outras pessoas também sofrem grandes riscos de prisão e de violência. E a ausência de um único governo central para impor lei e ordem tornou precária a situação para os cristãos. E durante as revoltas de 2011, o presidente Gaddafi foi retirado do poder. Então a Líbia se tornou um clássico estado falido. E o seu sonho de ser um país aberto e democrático foi destruído e substituído por um lugar de caos, de guerras, em que vários grupos extremistas competem por supremacia. O terceiro lugar fica com a Somália. A população desse país é de 15,6 milhões.
e a população de cristãos nesse país é de somente algumas centenas. A pressão e a violência na Somália ainda é muito alta. Os cristãos desse país correm risco de serem mortos por militantes islâmicos e por líderes de clãs. Os membros da família monitoram qualquer movimento de qualquer suspeito de ter se convertido ao cristianismo. O país está mergulhado numa guerra civil sem fim, com fragmentação social, tribalismo e radicalismo islâmico. E a única comunidade cristã no país é a comunidade dos ex-muçulmanos. E elas são um grupo de alto valor pelo Al-Shabaab, não sei pronunciar também, que é um grupo de militantes da Somália. E eles são frequentemente mortos assim que são descobertos. E essas pessoas também sofrem muita perseguição da família e da comunidade, porque qualquer conversão ao cristianismo é considerada uma traição à família e ao clã somali. E como resultado, os membros da família e os líderes locais muçulmanos intimidam e até matam esses cristãos. Na segunda posição tem o Afeganistão. A sua população é de 37,2 milhões e o número de cristãos nesse país é de alguns milhares apenas. Todos os cristãos de nacionalidade afegã são ex-muçulmanos e eles não podem viver a sua fé abertamente. E se converter do islamismo ao cristianismo é considerado vergonhoso naquele país. E se algum cristão lá for descoberto, ele tem duas opções: ou fugir do país ou ser morto. A família, o clã ou a tribo tem que salvar sua honra, então ela tem que se livrar desse cristão. Mas como lá se converter ao cristianismo é considerado um ato de loucura, a pessoa pode acabar parando num hospital psiquiátrico. Em primeiro lugar, a tão conhecida Coreia do Norte. A população desse país é de 25,7 milhões e o número estimado de cristãos nesse lugar é de 300 mil. E é muito difícil confirmar com certeza o número de cristãos nesse país, então o número varia de 30 mil a várias centenas de milhares, por causa do ambiente altamente restrito. E se o cristão norte-coreano for descoberto, ele não só vai ser enviado num campo de trabalho forçado como criminoso político, ou então ser morto imediatamente, como também a sua família vai compartilhar do mesmo destino que ele. E o cristão na Coreia do Norte não tem espaço nenhum na sociedade. Ele não consegue se reunir com outras pessoas para fazer um culto, para adorar. E se ele resolve fazer isso, tem que ser no máximo sigilo. E se nós colocarmos numa balança qualquer um país que eu falei anteriormente aqui com o Brasil, a gente consegue ver uma diferença muito grande. Porque é muito simples, muito fácil ser cristão no Brasil hoje em dia. A gente aqui não tem o risco de estar indo para a igreja com a Bíblia na mão e ser morto só por estar com a Bíblia na mão. A gente não precisa se preocupar em estar dormindo no meio da noite, nossa casa ser invadida, só pra gente acreditar em Deus. Então eu gostaria de falar pra gente aproveitar essa oportunidade ao máximo, porque enquanto a gente pode estar aqui e não faz, muitas pessoas lá fora estão sendo mortas todos os dias simplesmente por levar a mensagem de Deus. É interessante também que muitas pessoas pensam, quando a gente fala em fazer missão, muitas pessoas pensam em ir lá pra fora do país, ir lá pra África, mas não, a gente pode ser missionário aqui dentro mesmo do nosso país, dentro da nossa cidade, dentro da nossa escola, no nosso trabalho. E também eu gostaria de falar que é importante também que a gente ore por esses missionários que estão lá fora correndo risco de vida todos os dias, que a gente ore, que a gente ajude eles de alguma forma. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, compartilhe para as outras pessoas para que elas vejam o canal e nos siga também nas nossas outras redes sociais, que é o Facebook e o Instagram. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!